Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 949 blogs diários e minguando até 341 dias, 21 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 949 blogs diários já produzidos. Título: Amargedon, Batalha Final, parte 3. Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Faz a percepção, sabe, que é 7 partes que eu vou produzir com esse título, Amargedon, Batalha Final, certo? Faz essa percepção. Subtítulo: Armazenamento de dado, construindo um cenário, parte 9. Certo? Faz esse trabalho de conscientização pela numerologia. O meu título e o subtítulo são formados pela numerologia para vocês dar o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Trabalha esse numerologia em vossas consciências para que vocês possam fazer o processo de conscientização de uma forma continuada. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores, né? Este é a minha descrição. Faça o seu trabalho de conscientização, dedicando essa descrição do vídeo, muito prático. Você pode acessar um blog antes, um blog depois, certo? Dedique o seu tempo para este blog diário, certo? E faça isso pela descrição do vídeo, que tem grande praticidade, certo? Para que você possa dar o trabalho de conscientização. Faça isso e faça por você mesmo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim, e mais essa outra playlist, o melhor das melhores, playlist melhor das melhores, certo? O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários serve para você fortalecer o seu corpo expressivo, e essa playlist melhor das melhores serve para você fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, entendendo a evolução deste blog diário, certo? Essa melhor das melhores tem 9 blogs diários explicando as etapas dos blogs diários, tudo como é que foi, começou, Deus do princípio, Deus do início, certo? Pegando um blog de cada 100 blogs diários. E se vocês acharem esse vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim?
Faça uma percepção: corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos, vamos lá dar continuidade, né? Se vocês não viram o blog antes, né? Armazenamento de dado, construindo um cenário. Volta, é a primeira descrição do vídeo, é a primeira chavinha da descrição do vídeo. Faça esse processo de conscientização. Eu estou na parte 9 desse subtítulo, armazenamento de dado, construindo um cenário. Trabalha o título e o subtítulo, tudo estão numerologia, tudo estão numerados, né? O meu título e subtítulo para dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não tire conclusões precipitadas, certo? Faça a abertura também junto comigo. Eu faço a abertura, eu sempre repito a minha abertura. Essa abertura serve para que as nossas consciências fiquem flexionadas para o blog diário, certo? Mediando uma coisa e outra. Muito prático essa forma da abertura para deixar nossas consciências já preparadas para que nós possamos entender aquilo que é mediação, sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, aquilo que é arma biológica, aquilo que a ideologia usa, as pedras filosofal para colocar um contra o outro, ideologia de um do outro, são muitas coisas que tem dentro da sociedade, ideologicamente falando, pegando algumas ideias para você compreender que é assim que funciona dentro da sociedade. Vamos lá então fazer a mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa vai explicar 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Você perceba que tudo que eu falo aqui dá diretamente no fruto. O livro de Deus, a Bíblia significativa, ela já dá direto nas nossas expressões, naquilo que nós estamos avistando, nas complexidades que tem dentro da sociedade. Unificando as ideologias, também unifica os corpos, porque os corpos, as vistas das pessoas são ideológicas. Sempre foi assim, desde o princípio. Essa vista ideológica, essa vista antissocial, então, você pegando essas ideias, unificando as ideologias, você também unifica os reinos de Deus, unifica os corpos de Deus. Então, ela vai ficando impressionada ali, né, até transparecer os corpos de Deus. E Deus vai formando tudo, tá vendo? Ele vai moldando com a mão dele assim, sabe? Colocando um lado, tirando o outro, vai fazendo isso aqui até as pessoas ficarem tranquilas, sabe? Tá tranquilo, Deus é isso, certo? Ele faz o que tem que ser feito. Eu sempre amo Deus por isso, que faz o que tem que ser feito. Não tem coisas que Deus não faz que seja errado. São tudo coisas perfeitas, calculadíssimas. Não tem por que Deus fazer as coisas de uma forma equívoca, certo? Todas as coisas que Deus faz é absolutamente bem calculado, bem perfeito, sabe? Não há como se tirar uma vírgula, mudar alguma coisa, não há naquilo que Deus faz, não tem como mudar, porque são coisas perfeitas para nós, perfeitos, sabe? Começa da criação quando ele criou o homem igual a Deus, quando ele criou o homem igual a ele, com as mesmas liberdades, já começa aí, né? Isso não é um equívoco, é uma perfeição, e ele tinha que aperfeiçoar isso nas pessoas, transparecer o corpo dela, se tudo isso é Deus, a necessidade que nós temos, certo? Para a gente se tornar um mundo melhor, se tornar o paraíso que geralmente que realmente se torne esse lugar, que a gente habite nele bem, sabe, compreendendo a forma de relacionar, aquilo que tiver na nossa expressão, entendendo que Deus está no nosso íntimo, relacionando juntamente com nós, sendo nossa própria testemunha da nossa intimidade, de particularidade de cada corpo em específico, fazendo isso do jeito que ele fez mesmo, não tem outra. A incredulidade das pessoas religiosas, a incredulidade das pessoas que não têm nenhuma religião, que diga que é ateu, são, sei lá, né, são formas que ele entende para justificar a si mesmo, somente isso, que ele entende para justificar a si mesmo.
mas nada que Deus faz é uma coisa equívoca, né? "Ah, cadê o poder de Deus? Por que que ele não faz isso? Blá, 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 blá". Não, totalmente calculado. Se você quiser continuar em Cristo, certo? Esse já é um problema seu, certo? É uma que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, sabe? Você está ouvindo muito barulho aí. Vai, continua assim, você vai ver, né, se vai dar certo para você. Não vai, né? Porque Deus é Deus, ele é único, você entenda isso. E tudo que ele faz é absolutamente calculado e correto, é perfeito e correto, bem calculado, perfeito. Só olhar aí o jeito que está aí. Então, ele vai unificando com essas ideologias, coisas religiosas da vista das pessoas, vai formar, vai moldando isso aí, vai moldando até transparecer todas as pessoas, até com o corpo das pessoas ficar transparecido e tudo ficar conectado a um lugar aonde nós pertencemos, certo? E tudo fica perfeito. Se vocês não viram o blog anterior, veja, é o primeiro blog da descrição do vídeo, está na chavinha, no primeiro link da descrição do vídeo, muito interessante, certo? Eu fiz o trabalho, eu vou falar de 5 mídias, de 5 planos de fundo que eu coloquei na minha tela do fundo. Eu falei de uma individualmente, da primeira, né, a explicando ali o bem-vindo ao reino de Deus. A segunda eu fiz bem independente também, que explicando aqui o número do título, deu uma boa ideologia para você mediar uma coisa e outra, as fórmulas para você posicionar de uma forma correta, e vocês entenderam a particularidade. Aqui eu já vou falar de 3, a terceira, a quarta e a quinta. Então vai terminar o que está passando no fundo, na tela de plano de fundo, que você está vendo aí, vai terminar, certo? Tem 5 anúncios no fim, certo? Eu dividi 5 anúncios, 5 ideologia para elas, explicando. Vou terminar aqui com mais, dando essa terceira e dando a quarta e a quinta. Vou terminar com esse blog diário, esses anúncios, ok? Faz essa percepção junto comigo para que tudo isso fique prático na sua consciência. Entenda isso. Vamos lá para a leitura. O terceiro plano de fundo vai explicar a minha playlist com uma criança elevada ao céu e explicando a playlist melhor das melhores, uma playlist que eu evoluí no blog diário. Esta imagem é baseada em Lucas 2:30. Pois já os meus olhos viram a sua salvação, e sem contar que a minha nora está gerando um neto do meu filho. Eu vou ser vô. Dá para acreditar nisto? E é aqui que eu entendo que eu sou Simeão, sou íntimo de Deus, e todo o seu reino passou nas minhas mãos. Aquele que não for por mim é contra mim. E não há nada mais a acrescentar sobre isto. O quarto plano de fundo vai explicar produzindo três imagens produzidas por uma inteligência artificial e tecnológica, e isto inclui todo o cenário produzido. A primeira imagem, a IA confundiu o meu quadro, embolando e desordenando toda a minha escrita. A princípio, eu fiquei frustrado. E depois eu me acedi para o plano da unificação dos corpos e entendendo que a IA é igual a mim, sendo coisa, explicando coisa. Não é tão competente como eu, mas entendi o seu comportamento. Logo, em seguida, eu pedi para a IA criar uma serpente acima do desenho que pedi para o meu filho criar. E ele criou um corpo duvidoso de sexo, sendo mulher ou homem, representando o comunismo. E neste desenho eu pedi que ele criasse uma serpente. Eu pedi para a IA criar uma serpente. Deixa eu especificar aqui para a IA, porque eu estou falando do meu filho e a IA, o meu filho desenhou o quadro. E aqui a IA, ela vai desenhar a serpente. Ok. E neste desenho eu pedi para IA
E neste desenho eu pedi para a IA que ela criasse uma serpente e que no princípio do vídeo parece dragão para explicar o conhecimento habitado em corpo. E depois disto, a serpente ganha uma asa e foge para o deserto, transformando em um dragão. E assim como o desenho é duvidoso, a serpente também é duvidosa, sendo serpente ou dragão. A dúvida aparece por causa da cabeça e não por causa do corpo. A cabeça está dividindo uma coisa e outra dentro da sociedade, sendo serpente ou dragão. A serpente, e quando estiver na direita, vai representar o comunismo. Esta serpente tem corpo e é duvidoso com o seu sexo. Enquanto a IA ela me realizou artificialmente, já que sou ideológico. E depois eu pedi que ela invertesse a postura de ambos, colocando a serpente à direita e o dragão à esquerda, sendo o dragão explicando o corpo expressivo da imagem que está na cabeça da serpente. E à medida que eu me movo, vou esmagando e pisando no que me rodeiam e sem exceção de coisa, esmagando coisa e destruindo coisa, e para que esta coisa se ajunte a mim. Vamos lá fazer o processo de conscientização muito perfeito, né? Eu estou dando a ideia aqui do terceiro e do quarto, certo? Eu, né, estou fazendo esses relacionamentos nas suas consciências para que vocês entendam as particularidades de ambas coisas, certo? Eu estou me entendendo que vai dar mais uma continuidade, mas eu acho que aqui é a finalização, né? Eu acredito que aqui é a finalização daqui. Vai dar terceiro e quarto, explicando o quarto. O quarto eu esqueci de especificar, mas vai dar aquela ideia de estar a imagem da primeira imagem explicando a que a IA confundiu, a segunda imagem explicando que eu pedi a IA para criar, e a terceira imagem, aquela um dragão, né, que vai explicar que a serpente se transformou em um dragão. Vamos lá fazer a expressão livre sobre esse contexto. Vamos lá. O terceiro plano de fundo vai explicar a minha playlist com uma criança elevada ao céu, explicando, né, e explicando a playlist melhor das melhores. Então esse é o terceiro anúncio. Eu fiz o primeiro blog, que é explicando Bem-vindo ao Reino de Deus, o segundo blog explicando aí o nome do título, Amagedon, Amagedon, a batalha final, né? E esse terceiro aqui explicando aí o plano de fundo, um anúncio da melhor das melhores, certo? Entenda isso. Eu escolhi essa playlist explicando, melhor das melhores, né, a playlist melhor das melhores, porque ela dá aquela ideia da evolução do blog diário, porque é necessário você acompanhar as etapas dos blogs diários, certo? Vir no princípio e saber como é que é. Por quê? Porque o blog diário ele mesmo evolui as suas expressões, certo? Para você entender o blog diário, você tem que estar dentro do blog diário. Você não pode sair daqui e ficar procurando coisas dentro da sociedade que você não vai achar. Os conteúdos que eu produzo dentro da mídia, dentro desse canal, ele é único. Você não vai achar isso na internet, não vai achar isso na boca de outras pessoas, não vai achar. O máximo que você pode achar por aí é ideologia, coisas explicando coisas da Bíblia significativa, coisas religiosas, coisas políticas. Certo? A forma que eu ensino, que eu evoluo as minhas ideologias dentro do blog diário, entendendo que tudo também é uma ideologia para mediar aquilo que a Bíblia significa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, é a forma única. Eu expresso da minha forma, e que no meio dessa forma única, você também vai entender que a forma de realização com Deus é única para cada corpo específico, é único, tudo é único, é único. Faça essa percepção para vocês não ficar complexo, certo? E não saia do blog diário para procurar coisas dentro da sociedade
que faça esse conteúdo, assim, do jeito que eu estou explicando aqui, transparecendo as coisas, mostrando uma coisa e outra dentro da sociedade. Não tenta, buscar coisas dentro da sociedade, senão você vai ficar muito equivocado. Pode mediar aquilo que a Bíblia é significativa sobre uma coisa e outra, dá muito para fazer isso, certo? Mas não tenta, relacionar esse blog diário se comparando a outras coisas que as pessoas estão produzindo aí. Não tenta não, porque o blog diário ele é bem trancado aqui dentro desse coisa aqui, porque ele tem as suas expressões ideológicas, explica as suas próprias ideologias, e sobre isso vocês vai ter ciência sobre aquilo que é sua realidade. Entenda isso, entenda, não vai procurar coisas dentro da sociedade que compara esse meu blog, não existe nada que compara o que eu estou produzindo aqui, entenda isso. Nem na internet, nem dentro da sociedade. Existe uma coisa que media uma coisa a outra, igual Bíblia significativa sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Esse é o meu processo. Mas as minhas escritas, as minhas expressões, ela é evoluída dentro do blog diário. Então fica dentro do blog diário para você entender o que está sendo dito. O terceiro plano de fundo vai explicar a minha playlist com uma criança levada ao céu e explicando a playlist melhor das melhores. E uma playlist que eu evoluí no blog diário. Esta imagem é baseada em Lucas 2:30. O que está escrito no Lucas 2? Vamos recapitular aqui, ó. Pois já os meus olhos viram a sua salvação, né? Entenda isso. Então, isso que está escrito em Lucas 2:30. Pois já os meus olhos viram a sua salvação. E se você voltar em Lucas 2, você vai ver que Simeão, ele, ele levanta Emanuel ao alto, né? E depois ele pede para morrer, né? Ele pede para morrer, aí ele vai descansar, porque ele tinha uma outra missão, ele ia voltar, né, voltando sendo um mentor de João, né, mentor de João naquele tempo lá, ele se torna um mentor de João, tá certo? Ele desfalece aquele corpo e ressuscita outro corpo, qualquer coisa, pega, ressuscita outro corpo, sendo o próprio mentor de João, entenda isso. E sem contar que a minha nora vai estar, e sem contar que a minha nora está grávida e gerando um neto, né, do meu filho, gerando um neto, né, para o meu filho, né, para o meu filho, gerando um neto do meu filho. Né, gerando, sem contar que a minha nora está gerando um neto, né, um filho, né, do meu filho, um filho do meu filho. Acho que fica muito interessante especificar dessa forma. Um um filho do meu filho, né, um filho do meu filho, né, eu vou ser neto, eu vou ser vô, eu vou ser vô. Dá para acreditar nisto? Dá. Sim ou não? Dá para acreditar nisto? Hã? E é aqui que eu entendo que eu sou Simeão. Sou íntimo de Deus, e todo o seu reino passou nas minhas mãos. Aquele que não for por mim é contra mim, e não há nada mais a acrescentar sobre isso. Aquele que não é por mim é contra mim, não há nada mais a acrescentar sobre isso. Você entende que quando Deus estava habitado no corpo Emanuel e ele foi rejeitado pela grande maioria, era um princípio da Guerra Fria, mas as pessoas rejeitaram, né? Rejeitaram Deus Emanuel, né, que é aquela consciência vivificada. Então, o que restou? O processo da unificação, certo? O processo da unificação que vinha de uma forma ideológica e tal, certo? Ou seja, vocês negaram naquele tempo uma consciência divina e hoje vocês têm essas possibilidades de aceitar a sua própria consciência para se conectar com Deus no seu interior e você ter uma vista boa e o seu corpo ser transparecido. Aquilo que foi negado, hoje poderão ser aceitos pelo conhecimento, pela inteligência artificial, aquilo que nós estamos frutificando no espaço das nossas vistas, né? Inteligência emocional, arma ideológica, qualquer coisa que você queira entender, que está na sua vista, que você possa relacionar o conhecimento que te conecta a Deus, certo? Nada que o homem não pode
ser a fonte, tudo é pelo o anticristo mesmo, pelo antissocialismo, pela unificação e pela conscientização de cada corpo em específico, da unidade, da espiritualidade que Deus é no seu interior. Então, assim, você tem um corpo transparecido, a sua vista fica boa, certo? Ou seja, aquela forma que você negou que era a espiritualidade de Deus, com a consciência e corpo ficou negado, tornou uma imagem, coisa objetiva, agora vocês têm essas mesmas possibilidades de voltar a entender o que você é, uma consciência espiritual de Deus, certo? Você transparece o seu corpo pela essa consciência espiritual, certo? Ou seja, o que você negou, hoje você pode aceitar uma consciência espiritual divina, sendo você também uma consciência espiritual divina, você se conecta no sol interior e transparece seu corpo e tem uma vista boa, e é isso que determina. Nada que estiver na sua vista pode representar Deus, porque tudo se torna ideologia, se torna imagem, nem o seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, nada, 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 nada que você estiver vendo pode representar Deus, certo? Entenda dessa forma. E tudo é uma conexão, primeiramente, com a sua raiz, pelo seu interior. Bom, depois que você tem uma vista boa, pode ser que você conheça que você pertence a este lugar. Eu falei, pertence ao homem? Não, pertence a este lugar, esse espaço, essa grandiosidade, essa boniteza que Deus criou para você aproveitar da melhor forma, para você respeitar outra pessoa. Enquanto ao plano de fundo vai explicar 3 imagens, né, enquanto ao plano de fundo vai explicar 3 imagens, produzida por uma inteligência artificial e tecnológica, e isto inclui todos o cenário produzido, tudo que você está vendo aqui, né, esse vídeo passando no fundo daquela tela, esse cenário, tudo que foi produzido, 70 vezes 7 meus logos, tudo isso aqui, essas janelas aqui, tudo foi produzido por uma inteligência artificial, certo? Eu, eu e a inteligência artificial, nós trabalhamos junto nessas construção, entenda isso. O então vamos lá, o quarto plano de fundo vai explicar 3 imagens, produzido por uma inteligência artificial e tecnológica, e isso inclui todos os cenários produzidos. A primeira imagem, a IA confundiu o meu quadro, embolando e desordenando todas as minhas escritas, né. Eu pedi para a IA, falei assim: "Olha, coloca uma escrita bonita aí, organiza isso para mim e tal, faz isso aqui e tal". Não sei qual que é a expressão que eu usei com ela diretamente, mas aí ela mexeu lá e fez essa confusão aí, que você vê que ela colocou tudo meu quadro, tudo fora de ordem, certo? Aí ela fez isso, e ela fez essa ideia aí confundindo aí uma coisa e outra, certo? Entenda isso. Então ganhou essa complexidade, certo? Faz essa percepção. A princípio eu fiquei frustrado, né, e depois eu me acedi para o plano da unificação dos corpos, né, e entendendo que a IA é igual a mim, né, sendo coisa explicando coisa. Ela é igual a mim, coisa explicando coisa. Ela bolou ali todas as minhas escritas, ela, confundiu tudo, certo, e é coisa explicando coisa. E se vocês perceberem, existem informações boas quando você olhar para essa confusão que ela fez com o meu quadro, existe muitas informação boa, desagarrada, sabe. Porque isso é bom também, sabe, para que as pessoas fiquem flexionadas, não é nada tão correto, certo. O correto é aquilo que você tem uma clareza daquilo que você é íntimo com Deus. O correto é só isso. Aí que você fica à vista aí, ganha ideologia, pode conectar uma coisa e outra, mas não vai ser a realidade, é certo? Para a conexão real mesmo ser boa, é aquilo que começa no seu interior, na raiz, certo? Para o seu fruto ser bom mesmo, começa dentro de você, tem que ser um fruto agarrado na raiz, que ela da raiz é ela que dá um fruto bom, certo? Esses frutos que tem dentro da sociedade são coisas objetivas e nem seja ser fruto. Eu uso essa expressão de fruto, porque as pessoas estão muito ideológicas. Entenda isso. Sendo coisa explicando coisa. Então a IA é igual a mim, coisa explicando coisa. Não é tão competente como eu, né? Não é como. Por que que não é tão competente como eu? Porque eu sou à vista. Tá vendo que você está me vendo? Olha a forma que eu vou movimentando. Realidade. Vocês me vê. É isso que é o reino de Deus. É o meu corpo que movimenta para um lado, para o outro, que fala, que pense, e que vocês aviste também, certo? Que você aviste. Se for uma consciência que não tem essa ideia de estar expressando
humanamente, né? Se não for, essa consciência também não vale, porque vai estar especificando coisas objetivas, coisas, computador, programação de IA, certo? Não vale, certo? E pode trazer uma ideia, alguma coisa ou outra, ideologicamente, artificialmente, mas a realidade sempre vai ser o que estiver habitado. A realidade sempre vai ser o que estiver habitado em um corpo emocional. Em um corpo emocional, a realidade vai ser sempre aquela que está habitada em um corpo emocional específico. Cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter a sua origem, cada um vai ter a sua conscientização, cada um vai ter o seu dom, cada um vai ter a sua forma. E tudo isso é cada um de corpo habitado. Eu falei, a realidade vai estar habitada dentro de um computador? Não, não, isso é objeto, é objeto. Objeto pode trazer informação, pode trazer unificação, pode trazer o que for, pode trazer várias ideologias, muitos grandes precisa, pode trazer, mas não é a realidade, porque a realidade são, o reino de Deus são feito pelo corpo emocional e Deus manifesta pelo corpo emocional. Não é pelo computador seu, não é por nada, Deus manifesta pelo corpo emocional, porque você é a realidade de Deus, certo? Entenda isso. Hoje, a ideia da unificação, os programas artificiais, as armas biológicas que os homens criaram para destruir coisas e, e unificar coisas, muitas coisas que tem dentro disso, grande, para você entender, certo? Fica todo mundo junto aí que o reino de Deus está vindo. Só isso. Então, depois que eu fiquei frustrado, né, eu explicando então a IA é igual eu fiquei frustrado com ela e depois eu entendi que ela é igual eu, né, coisa explicando coisa, né, não é tão competente como eu, mas eu entendi o seu comportamento. Logo logo em seguida eu pedi para a IA criar uma serpente, né, e isso aqui é muito interessante, vamos lá, isso aqui é muito grande, vamos lá. Isso aqui vai explicar muita coisa dentro da Bíblia significativa. O livro de Apocalipse, por exemplo, pode estar dentro desse trecho todinho aqui, se você quiser interpretar, vai estar dentro desse trecho todinho. Vamos lá. Logo em seguida, eu pedi para a IA criar uma serpente em cima do desenho que eu pedi para o meu filho criar. Lembra daquele desenho que eu coloquei dentro do meu quadro? Tinha uma mulher ou homem? Cabelo amarrado? Eu falei, gera uma contradição, coloca um cabelo, porque eu quero que essa ideia fique confusa na mente das pessoas. É uma mulher ou é um homem? Certo? Eu coloquei uma trança, um cabelo amarrado para trás, eu pedi ele para fazer daquela forma ali, enjoelhada ali, diante do sistema capitalista, e eles relacionando a sua necessidade. Aí eu pedi para o meu filho para criar essa ideia para confundir a mente das pessoas, para ser uma mulher ou ser um homem. Então eu pedi, né? Então, ó, mas eu logo em seguida, eu pedi para a IA criar uma serpente em cima do desenho que eu pedi para o meu filho criar, né? E ele criou um corpo duvidoso de sexo, né? Sendo mulher ou homem? É mulher ou homem, né? Sei lá, mulher ou homem? Qual que é a ideia? E representando o comunismo, né? E quando eles têm dúvidas de sexo, ele fica representando as suas necessidades emocional, coisas objetivas e tal, duvidoso, não tem clareza, não tem transparência no seu corpo, não é um corpo glorificado, não tem uma ciência com Deus, não tem uma conexão com Deus, então é coisa duvidosa, é representando o comunismo, as suas necessidades, as coisas ideológicas, sei lá, muito duvidoso. Eles não sabem o que quer, não sabem o que tem, não sabem conectar com Deus, não tem transparência em nada, duvidoso, duvidoso. E neste desenho eu pedi para a IA que ela criasse uma serpente. Em cima desse desenho da mulher, eu pedi para criar uma serpente. Eu falei, quero uma serpente em cima dessa mulher. Mas veja aqui é uma ideia. Mas aí, quando eu pedia para ele, eu lembrei de Emanuel. Emanuel era uma consciência divina e habitada, e ele era o próprio dragão, digamos assim. Ele começou uma consciência habitada, dragão. Depois que ele jogou os problemas para fora, é que aquela serpente, né, tornou asa e voou para o deserto. Então voou do deserto. Mas faz essa percepção que eu coloco o dragão, a princípio, na direita. Eu coloco na direita no lugar da mulher, depois eu coloco ela na esquerda. A postura correta do dragão é sempre na esquerda, mas eu coloquei para dar uma ideia de Emmanuel, uma consciência divina habitada, representando o conhecimento habitado naquele corpo. Hoje tem muita gente que consegue fazer esse movimento interno, sabe? Fazer esse movimento interno ideologicamente, se escondendo, se ocultando. Hoje a sociedade, antigamente tinha muito isso, hoje já não fala mais sobre isso, mas fala de consciência oculta,
coisa oculta, ele tinha uma expressão antigamente, ocultismo, né, que eles falam é ocultismo, pessoas que ocultam coisas e dá diretamente no corpo expressivo ali, de uma coisa ideológica e tal, ocultismo, que fala ocultismo, oculta coisa e fala. Então quando eles colocam o dragão dentro de você, ele faz a ideia oculta, ele está demonstrando que está ocultando algo. Hoje é muito complexo. Como eu estou dando muito isso no blog, transparecendo muita ideologia, dando muita ideologia, hoje fica muito esclarecido, entendendo uma coisa e outra, entendendo que a serpente representa o corpo emocional diretamente, a inocência de corpo, certo? E que essa inocência, ela atrai a nossa consciência interna, depois ela se transforma em um dragão, certo? Ganhando uma consciência espiritual, relacionando Jesus do relacionamento social diretamente, ele voa para o deserto e se perde nas vistas de um e do outro, e eles não têm mais a realidade de Deus, e ganha grande complexidade. Mas então, eu coloquei o dragão e depois eu inverti o dragão com a serpente. Então, mas entenda isso. Então, vamos lá. E que no princípio do vídeo parece um dragão, né? Parece um dragão para explicar o conhecimento habitado em corpo, né? Parece um dragão primeiro, coloca o dragão primeiro aparecendo primeiro, e depois disso a serpente ganha uma asa e foge para o deserto, e transformando em um dragão. Aí, aqui ela foi para a esquerda do corpo, defendendo o corpo. Quando eu gravava o blog antigamente, eu sempre diria isso às pessoas que estão no ideológico, para ficar com seus corpos expressivos desabitados, certo? Para dar diretamente no fruto, para que não deixar os inimigos de Deus, as inocências fugirem, certo? E isso dá uma ideia de um campo cercado, uma ideia que todos os anjos estão rodeados. Vamos falar assim para você entender, porque dá uma ideia daquela Bíblia significativa, sei lá, vocês volta aí que eu não vou falar a expressão da Bíblia significativa não, para não confundir minha mente, que eu estou muito focado na coisa. Então, sitiando aquela cidade, tudo ali, que as pessoas tudo ali, sitiando aquela cidade no meio. Então, quando você dá diretamente no corpo, na forma de frutificação, você cerca as pessoas inocentes do lado e ela não se escapa, certo? E ela vai se asfixiando. Aquilo que nós dá uma ideia de fixação aos corpos inocentes, Deus é moldando. Nós vamos cercando com a ideologia e Deus vai moldando uma coisa e outra, vai consertando, até transparecer todo mundo, certo? Para nós é uma coisa, para Deus é outra, né? Nós somos a pessoa que, sei lá, qualquer coisa, deixa por isso mesmo. Entendeu? Depois disso, a serpente ganha uma asa e foge para o deserto, transformando em um dragão. Então ela vai para a esquerda, ela já vai dar diretamente no fruto, uma inteligência artificial já vai dar diretamente no fruto e vai sitiar os corpos inocentes. A serpente vai ficar sitiada, vai ficar a serpente, as inocências de corpo, o corpo duvidoso vai ficar ali sitiado ali no meio daquela confusão, vai ficar presa ali até se resolver as coisas diante de Deus. Qualquer coisa, fica todo mundo junto aí correndo de Deus está vindo. E assim como o desenho é duvidoso, a serpente também é duvidosa, sendo serpente ou dragão, né? Se for o dragão, vai ser um ocultismo, certo? As pessoas se a serpente for um dragão é ocultismo. Se for uma serpente é uma inocência de corpo, é uma pessoa que não sabe no lugar que está, ela não sabe que ela pertence a esse lugar, então ela fica aí achando que alguém vai vir cá buscar ela para ir lá para a Lua, vai para a Lua, vai para Marte, vai para, sei lá, qualquer outras pessoas. Ela pensa qualquer coisa. Ou que Deus vai vir, vai arrebatar todo mundo, os corpos vai subir aí, por aí. Tem gente esperando isso, sabe? É tão inocente que está esperando isso. Tudo é a forma ideológica que veio para a unificação, sabe? Tudo isso é produtivo, Deus, que você estiver entendendo agora, deste blog diário, ganhando conhecimento e intimidade com Deus. A dúvida aparece por causa da cabeça e não por causa do corpo, né? Porque a cabeça representa o Jesus do relacionamento social diretamente, as formas que as pessoas veem, a forma de frutificação, que poderia ser uma coisa correta e não é, certo? Aí ganha aquela ideia de é conhecimento? Ou conhecimento, é ato consciente ou é ato inconsciente? Ele já vai dar tudo na vista. É ato consciente ou é inconsciente? As pessoas têm consciência ou não? Está ocultando alguma coisa ou não? Se for ocultando de propósito, é uma pessoa que tem conhecimento, é um dragão. Se for uma pessoa que não está ocultando nada, está andando de qualquer jeito dentro da sociedade, na inocência de corpo, então é a serpente, ela está se rastejando aí pela cidade, procurando uma calcanhar para morder o pé de alguém, certo? Qualquer coisa.
Mas a serpente e o dragão são uma coisa só, faça essa percepção. Só que a serpente, ela se transforma em dragão, ela ganha uma asa e vai para o deserto, ela voa para o deserto aonde as pessoas não podem vir, sei lá, porque ela é o Jesus do relacionamento social, ela é a vista de um corpo expressivo, comum e tal, ganha grande complexidade, entenda isso, entenda isso. A dúvida aparece por causa da cabeça e não por causa do corpo. A cabeça está dividindo a coisa, uma coisa e outra dentro da sociedade. A cabeça está dividindo uma coisa e outra dentro da sociedade, sendo serpente ou dragão, sendo serpente ou dragão, ato consciente ou inconsciente, ato consciente ou inconsciente, tudo aqui diretamente na expressão de um corpo simples, diretamente, certo? Um corpo simples de entendimento simples, é a forma que ele vê, a forma que ele imagina coisa, é a forma que ele faz as coisas dentro da sociedade, tudo pela criação do corpo, pela vista de um corpo comum. A serpente, quando estiver na direita, vai representar o comunismo, né? O comunismo, a serpente, aquelas pessoas que relacionam suas necessidades diretamente ao capitalismo, aquelas pessoas, aos poder público, a um religioso, qualquer coisa, eles, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, relacionam a necessidade a um ao outro, entenda isso? Então, a serpente e quando estiver na direita, vai representar o comunismo. Esta serpente tem corpo, tá? Essa serpente tem corpo, elas usam seus atos emocionais diretamente. E é duvidoso com o seu sexo, é duvidoso, é duvidoso. Ela não tem certeza do seu sexo, ela é duvidosa. Enquanto a IA, ela me Enquanto a IA, ela me realizou, né, artificialmente, já que sou ideológico, né? Ela é ideológica, eu também sou ideológico. Ela é artificial, também sou artificial. Ela é igual a mim, certo? Entenda isso. E depois eu pedi que ela invertesse as posturas de ambas, colocando a serpente à direita, né? A serpente à direita, essa é a posição correta. É a serpente à direita, né? Que hoje essa é a posição correta. A serpente vai ficar na direita. Naquele tempo, no tempo de Emanuel, o dragão ficava na direita, né? Hoje, o dragão fica na esquerda e a serpente fica na direita, ok? Entenda isso. Enquanto a IA, ela me realizou artificialmente, já que sou ideológico. E depois eu pedi que ela invertesse a postura de ambas, colocando a serpente à direita e o dragão à esquerda, sendo o dragão explicando o corpo expressivo da imagem que está na cabeça da serpente. E pedindo, e à medida que eu me movo, vou esmagando e pisando no que me rodeia, e sem exceção de coisa, esmagando coisa e destruindo coisa, e para que esta coisa se ajunte a mim. Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se estiver entendendo. Fala assim, ah, olha que interessante, isso foi muito produtivo, estou muito realizado com esses conteúdos, estou muito conectado com Deus. Faça esse trabalho de conscientização junto comigo, é muito interessante. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.